5 minutinhos de alegria, Márcio Vito. Take 1. 5 minutinhos de alegria. Teu nome é Márcio Vieira Souto, né? Márcio Vieira Souto. Como é que é essa história aí? Meu pai pegou o nome de família da minha avó, que era, a minha mãe era Vieira Santiago, então era para eu ser Santiago Souto. Mas aí meu pai, diante da chance, da possibilidade de ter um Vieira Souto, de fazer um Vieira Souto com a Avenida de Ipanema ali, no moleque, ele... Isso diz minha mãe, né? Meu pai não era muito de contar as histórias, a gente contava isso, ele ficava quieto olhando. E às vezes mesmo quando não era uma coisa que era exatamente verdade sobre ele também deixava e tal. Então eu nunca vou saber, porque ele já morreu. Mas era uma coisa que se atribui a ele. E aí ficou Márcio Vieira Souto. E o Vitor Vieira Souto. Aí você juntou. Eu conto essa história no Antes que Tudo Acabe, que é uma peça que a gente fez com uma galera muito bacana. Ontem encontrei Luísa do Armazém da Utopia lá no Unirio. Estou lá tentando não ser jubilado. E a gente levou para a Escócia, a direção do Renato Rocha, e de alguma maneira tem uma pequena hora ali que eu estou falando disso, de outras relações do meu pai com Ipanema, que era um cara que ia a cavalo para Ipanema. E de vez em quando que ele lembrava, puxava umas histórias assim do nada, e uma dessas, essa foi, eu soube por ele. E você tinha falado como eu comecei. A história, cara, era um impulso de querer pertencer a uma coisa de televisão que eu via, né? E o meu primeiro impulso era fazer uma coisa que não era exatamente contar uma história, que é o que eu mais gosto de fazer hoje, né? De ser alguém invisível dentro de uma história, seja novela, seja teatro, seja filme. Mas o primeiro impulso, e eu acho que em algum lugar eles se comunicam, era ser outras pessoas. Via, né, minha geração quando eu era criança tinha muito firme, muito presente os programas de humor, o Jogo, o Chico Anísio, o Golias, a galera toda estava na televisão, Ari Toledo era um cara muito presente, Juca Chaves. Então essa turma toda era uma galera que fazia a nossa cabeça, assim, fazia a cabeça das famílias, das rodas, dos lugares. Então eu gostava do programa do Chico Anísio e uma vez gostava, assistia junto e tal, e uma vez criança dizendo, alguém me perguntou eu via muito humor e quem é que você gosta mais no humor? Dessa galera de programa de... Quem é que você gosta mais? Qual é o programa de televisão que você gosta mais? Alguma coisa nesse sentido, né? E aí lembro de dizer pro meu pai e pra minha mãe que eu dizia, eu gosto daquele, e eram todos os Chico Anísio. Todos os personagens do Chico. Todos os personagens do Chico Anísio. Aí meu pai falou, pô, mas é o mesmo cara. Eu falei, não é o mesmo cara. Eu não sei que idade eu tinha, minha mãe deve lembrar. Mas aí eu falei, não é. É o mesmo cara. E aí meu pai dizia, olha, fica olhando. E aí eu lembro de eu começar a assistir o Chico Anísio com essa coisa de tentar ver ele atrás daquelas pessoas. E comecei a ver. Eu comecei a achar ele, o sinal, e depois um jeito, e depois E, cara, ele é muito diferente em tudo. E eu comecei a ver que aquilo era uma coisa. E antes de eu dizer que eu ia ser ator, eu queria ser o que o Chico Anísio faz. Era essa parada. Você quer ser o quê? Eu quero ser essa coisa que o Chico Anísio faz. Claro, o nego rolava de rir, via a Vila da Light. Uma vez o nego dizia, vai ser o quê? Vai ser o quê? Vou trabalhar com isso, trabalhar com aquilo. Vou ser o Chico Anísio. Claro, né? E na real é engraçado porque eu já sou ator, vivo disso, tá tudo bem, então parece que os caras estavam rindo à toa, mas na verdade jamais eles estavam certos, né? Jamais seria o Chico Anísio. Quer ser só o Chico Nem Anísio? eu, nem ninguém, né? Você fez parte de uma sketch que foi muito compartilhada na internet, no Facebook, que é do Branco no Brasil, que eu adorei do ponto de vista artístico, achei que é uma crítica super pertinente. Mas me parece muito estranho que a nossa crítica fique sempre só no produto e não na ação. Porque é estranho não ter nenhum negro no programa e fazer essa crítica. Você acha que a gente tem que avançar nessas questões, não só da fala, não só de estar no papel, mas de realmente botar a mão na massa, de inclusão, os atores brancos começarem a entrar também nessa luta? Eu acho que sim, acho que isso está acontecendo de alguma maneira e tal. Eu também só posso responder de uma maneira assim, um pouco planejada, também porque a gente é amigo e também estou nessa. Então, mas uma coisa que acontece nessas horas eu preciso fazer um exercício de me colocar num lugar de privilégio, que às vezes eu acho que eu não tenho.
Então, quando eu penso isso, eu penso, é verdade, eu sou branco, eu tenho que falar tomar cuidado porque eu tenho que falar como branco. Mas isso é uma coisa que eu também tive a partir de determinado momento, né? E, embora seja branco sempre. Então, não tenha vivido, como disse um amigo meu, quem sabe dos seus problemas sabe pelas suas circunstâncias, né? Independente de qualquer coisa. Uma coisa que eu penso, eu entendo os dois lados, né? Eu entendo quando o Tá No Ar apareceu, eu poderia ficar falando um monte de coisa, assim, mas que me parece, por exemplo, eu vou falar, mas me parece uma pequena desculpinha, sabe? Mas, na real, é olhar a situação como a situação é, para dizer uma coisa. Acho que o essencial de dizer disso é o seguinte, confusão do caralho, porque é difícil, mas é assim, o essencial de dizer isso é a turma que faz o programa. Isso eu estou dizendo como gente que olha de fora, não estou defendendo ninguém, mas a turma que faz o programa é uma turma que tem empatia. Uma coisa é você falar da falta de inclusão num lugar que não tem empatia nenhuma, que não vê o outro lado, de jeito nenhum. A turma do Tá No Ar vê. E em algum nível, eu acho que foi honesto e legal a gente fazer o quadro e essa discussão ter sido levantada. Eu acho que era importante para o momento que a discussão viesse de uma parada tão bacana, o programa é tão legal e tal, e tá fazendo uma parada super bacana, mas, opa, peraí, não tem preto no elenco, caralho. E a gente não deixou de fazer a piada, a gente fez a piada e a gente não botou nenhum negro no elenco pra dizer, olha, tem um aqui. Não, o negro era figurante, então ela fica mais cruel ainda. Porque o negro era figurante mesmo, estava ali e a gente estava fazendo o que a gente faz, né? Falando dos privilégios do branco desse jeito. Quando o programa foi construído, algumas pessoas passaram por esse elenco, por esse primeiro elenco. Eu não sei nem se poderia falar, mas depois você vê e tal. Mas o Marrom com certeza, o Nando com certeza, o Nando Cunha, o Marrom, a Roberta Rodrigues com certeza. Então foram pessoas que no primeiro elenco não puderam participar. O Robertinho já confirmei com ela, o Nando eu acompanhei também, porque a gente trabalhava com a mesma pessoa de divulgação. Então ele acabou, acho que pro Zorra logo em seguida também, acabou não querendo ir. E isso não justifica nada. Mas o que acontece é que, olhando essa situação, o programa, como ele estava sendo criado, com o Márcio, com a Dinê de frente, ele conseguiu juntar uma galera que talvez não fosse a primeira ideia de formação. Aí o programa estourou no primeiro ano. E aí, não, agora não entra ninguém. Agora vamos fazer com a turma que Mas o que me parece estranho é justamente isso. E aí a gente tem essa abertura para falar. O que me parece estranho é justamente pessoas que têm esse olhar diferenciado e que tem a caneta na mão, como o Márcio, como o Adnet. O Adnet que é um cara que... Não, o Adnet fala disso desde a primeira ano. Não, ele fala isso internamente, mas aí a galera... Mas é muito estranho, é bom que vocês saibam. Do lado de cá é muito estranho. Olhar para a televisão, ver uns caras que sabem o que está acontecendo, sabem que o movimento é esse, sabem que a gente não aceita mais. Sabe, tem uma novela agora aí que se passa em Salvador, onde 87% da população são de negros e todos os protagonistas são brancos. Eu mandei meu e-mail pro Vlad, que é meu amigo, que é baiano, que é branco, disse pra ele assim, diga ao pessoal que nós não estamos aqui satisfeitos. Então o que eu acho é o seguinte, não é possível. Eu acho assim, fica mais estranho ainda, Márcio, quando pessoas como você, como quem tá lá, a galera que me comanda, eu sei que não é o seu caso, sabem, fazem a leitura e não tem representatividade negra ali. Eu não estou fazendo uma crítica só à sketch, não. A sketch foi maravilhosa. Mas é que o programa não reflete o pensamento dos caras. Isso é que é estranho. Parece que vem um negócio de cima. A gente... eu ia falar isso. Eu ia dizer, acho que se o programa surgisse 2, 3 anos depois do que surgiu, seria diferente. Mas de todo jeito não é garantia de que seria. Não sei. Eu não sei como é, assim. Acho que, de fato, é uma parada que tem que mudar. Porque, na real... O espaço que a gente tem hoje também a gente não tinha 20 e poucos anos atrás, né? O preconceito era um pouco maior. Eu falo de um jeito
que é diferente do jeito que eu falava com 16, 17 anos. Sim. Eu hoje tenho uma maneira de dizer que quando eu encontro meus amigos de infância, eu falo, pô, por que tá falando assim, velho? Porque eu não falo, eu tirei o X, eu suavizei o X, eu suavizei uma maneira de pensar que me localizava na periferia do Rio de Janeiro. Sim. Então eu vou para São Paulo, não parece que eu sou carioca, eu tô no Rio, parece que eu sou de São Paulo. Então eu cheguei num lugar de fala que era aprendi a falar de um jeito que me permitia fazer outros personagens, senão eu ia ficar fazendo personagem periférico, tarará. Isso é impossível para a pele, né? Então é um caminho impossível para a pele. Preto, não dá para você tirar. Aí você tem que entender que como é que esse cara, de fato, já ocupa muitos outros lugares e como é que essa representatividade precisa ir para a ficção. Lógico, ainda tem eu vi uma matéria de uma pessoa falando da Globo falando de que não, mas é que a gente tem que, é a realidade. Eu digo assim, meu povo, se for para fazer ficção e ser fiel à realidade, não vou fazer mais ficção, pô. A ficção tem o poder de propor uma nova realidade. Claro, não precisa nem mudar, mas proponha. Nem representar, pode não, propor também, para além. Uma nova realidade para além. O nego fez uma piada muito boa, que era a Oktoberfest com o nego, aquela que é boa pra caralho. Foi ótimo, então proponha uma nova realidade, assim, não, botar aqui dois protagonistas negros, é propor uma nova realidade à televisão. Porque na vida nós somos protagonistas da nossa própria vida. Agora, na TV, proponha. Não porque eu tenho o cantor de axé, a maioria dos cantores de axé da Bahia, eles são brancos. Mas você está fazendo ficção, proponha. Eu acho que tem, sei, eu vou chutar, mas eu acho que cai num lugar também de grana mesmo, sabe? Tem um lugar de grana, não sei ainda. Quando a representatividade, quando a grana vai... Não sei, cara, não sei. Porque as pessoas... Outro dia o Danilo Ferreira estava botando no Facebook, achei maneiro pra caramba, que quantas oportunidades quem não é negro tem de errar e quantas oportunidades de quem tem. Sabe? Então, tipo, o cara o jovem galã que não é negro, ele bota num papel menor, bota no outro, não deu certo, vai botando, bota ali, aprende ali, bota pra contracenar com um cara que é mais incrível, e aí eles vão ter uma coxinha boa, e daqui a pouco ele vai estar ótimo, daqui a pouco esse cara que é incrível tá falando bem do garoto, não, ele é ótimo, não sei o que, tá falando, né? Então vai construindo uma dramaturgia da vida para esse personagem, o futuro galã branco, que parece um planejamento mesmo e tal. E o galã negro não tem. Você não precisa ir longe. Quantos anos de carreira essa menina que estava nessa novela agora das 8, que acabou de acabar? Quantos anos de carreira tem essa menina agora que fez Bianca... como é que é o nome da menina? Bianca Bin. Quantos anos de carreira tem Bianca Bin? 10. Quantos protagonistas ela fez? 9. Quantos anos de carreira tem Thaís Araújo? Quase 30. Quantos personagens protagonistas ela fez? 4. Então você vê que o negócio não é assim, é um negócio sério que a gente precisa tocar. E aí, quando eu disse que ficou... A Bianca é muito dedicada. A Bianca é muito dedicada. Eu sei, assim, o problema não é a Bianca. Sim, porque a Thaís também é. A Thaís também é. Tô falando que, claro, por quê? Que história é essa? Por que, né? Como é que essas oportunidades aparecem de maneira diferente ainda? O que acontece aí? Eu acho que tem... Lógico, ninguém aqui é besta para dizer que a novela é arte. A novela é entretenimento misturado a comercial, né? Se o cara começar a vender o produto dele para os pretos, logicamente quem está pagando a novela, pretos vão aparecer ali. Então a gente tem que se fortalecer e apertar dos dois lados. Claro, se negro só começar de fato consumir o que preto anuncia, e os atores brancos, assistir onde ele se vê representado, isso vai mudar, não. E o que mais pega, Marcelo, que eu tô falando assim, os atores brancos precisam entender isso e ser a favor da nossa luta. Eu falei isso pra Sofia na última entrevista que eu fiz com ela há um tempo atrás, a gente conversou sobre isso semana passada. Às vezes assim, você fala assim, blackface, sabe a gente fala blackface e o pessoal fica chateado com a gente? Muita gente fala assim, pô, mas não pode mais pintar o rosto de preto, fazer blackface? Não pode. Porque você está fazendo blackface para falar do lugar do negro. Quando o mais importante seria o branco falar do racismo no lugar do branco. Você gosta de ver? Assistir mais uma vez. Cara, acho que a galera do humor, você perguntou, eu lembrei que eu faço essa pergunta com um monte de gente. Eu fiz isso pro Nelson Xavier, e o Nelson, por exemplo, gostava de ver o Pereio. Eu falei, quem era o cara que você não perdia no teatro? Ele pensou, não, ninguém. Depois falou, Pereio. Era um cara que me interessava ver como é que o cara... E pra mim, eu gosto do Pereio, mas pra mim foi uma surpresa, sabe? O Nelson, que era esse cara
colocar o Pereira nesse lugar, né? Sim. De alguém que é... Porque tem isso, tem um cara que é um grande estudioso, virginiano como é o Nelson, um cara que pega o personagem que vai para trás, e tem um cara que explode. E o Pereira é um cara de explosão e a gente fica correndo atrás da matemática de tentar fazer uma coisa que para ele é mole. Sim. Sabe? Então tem uma turma assim, o Adnet, o Sterblitz, são pessoas que você solta. O Sterblitz ainda é um cara que fica, além de tudo, ele também fica em cima de como fazer melhor. Mas são pessoas que você solta e o cara faz uma parada e você fala... É impressionante. Aí você vai pra casa e estuda aquilo, tenta reproduzir. Né? Então eu sou da turma que tenta reproduzir. Eu gosto de olhar uma coisa incrível e ficar estudando aquilo para tentar reproduzir. E é mais difícil reproduzir o humor bem feito do que o drama bem feito. Mas é engraçado, porque eu vi uma coisa sua, assim, esse curta que você fez ficou muito na minha cabeça. E muito engraçado, porque quando eu vi o Eduardo Sterblitz, né, em cena, eu lembrei muito desse teu... Do curta? Desse teu curta, da tua forma de interpretar. E eu fiquei pensando, depois que eu fiquei sabendo que vocês tinham contato, eu fiquei sabendo que se esse cara não chupou disso, não buscou essa Nada, a gente chupou dos mesmos lugares. Eu tive a sorte de fazer um sketch de Beatriz Renstrildes interpreta Shakespeare com excelência. Era uma menina, eu estava com uma barba enorme, fazendo uma minissérie, foi no meu trabalho de TV e tal, o Amazônia. E aí eu aproveitei a barba, o personagem e tal, para fazer uma menina de 9 anos que fazia um Rei Lear. Então é como se eu tivesse maquiada e tal, então eu falava com voz de menina, fazia uma menininha e tal, uma sketch maluca. E eu tinha uma pesquisa de Shakespeare que eu ainda mantenho, e aí eu quis usar a pesquisa para cima disso, para fazer esse texto e tal. E aí eu fiz isso num festival de sketches que era muito maneiro ali no Carlos Gomes e tal. Mercadão Cultural, eu acho. Sim, eu lembro, né? lógico. De uma galera bacana. E aí experimentei lá e falava um pouco baixo, alguém uma hora gritou, yes, né? Alguém virou e falou assim, fala mais alto. E aí eu tava com uma piada pronta, que era, dei 2 passinhos pra frente e continuei falando baixinho, assim, um teatro enorme, um constrangimento, nego ouvindo mais baixo. E aí no final ela interpretava o Lear em inglês, porque uma das coisas que ela dizia que não adiantava tentar fazer em português, porque não dava. Ela era uma menina inglesa que foi esquecida aqui, enfim, uma bobagem. E aí eu fazia em inglês direitinho, o Lear. E a piada era essa, era alguém que não consegue fazer uma coisa que de repente faz uma coisa incrível. Eu lembro de uma menina falar assim, porra, eu tava chato, não tava ouvindo, mas quando começou o Lear, eu falei, eu me flagrei pensando, como é que essa menina tá fazendo um Lear desse? Como é que essa criança tá fazendo um Lear desse? Essa era a piada. Essa é uma piada, uma estrutura de piada do Andy Kaufman. Ele tinha uma brincadeira de fazer 3 imitações, 3 imitation, e ele fazia uma merda, quer dizer, eu vou imitar o presidente dos Estados Unidos. Oi, eu sou o presidente dos Estados Unidos. Oi, eu sou o presidente dos Estados Unidos. E ria. E depois ele ia imitar alguém, e aí ele dizia, oi, eu sou fulano de tal. Fazia a imitação, não era porra nenhuma, não era nada. Ele só fazia, olha, eu sou fulano de tal. Ele dizia, Elvis Presley. Aí ele dava as costas e era um puta Elvis Presley. A imitação do Elvis Presley, do Andy Kaufman, é tão boa que não é humor. Mas ele consegue pensar numa estrutura para que aquilo seja muito engraçado. Então ele fazia uma puta imitação, ele voltava de costas, virava pra câmera já com a boquinha fazendo assim, com o pé. Era de arrepiar, velho. Papo bom é com esse meu parceiro aqui, galera.